Olá, queridos amigos, bem-vindos ao ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis de Niterói. É com muita alegria que recebemos todos vocês nesse momento, torcendo para que passemos de agora em diante por momentos de muito estudo e de muito aprendizado juntos. Hoje nos brindará com suas palavras a palestrante Maria do Rosário, da Sociedade Espírita Fraternidade. Ela nos falará sobre o tema "Quando duas ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei". Desde já agradecemos pela disponibilidade da nossa irmã nessa palestra. Então agora passaremos à prece inicial, convidando a todos que fechem seus olhos, elevem os pensamentos ao Pai e assim digamos juntos em uma só voz, em um só coração. Querido amigo Jesus, querido Deus, Pai de infinito amor e bondade, agradecemos pela chance de estarmos juntos nesse momento para partilhar das informações que nos serão passadas com tanta generosidade. Agradecemos de estarmos nesse momento do planeta, passando por essa fase de percalços e desafios. Sabemos que se estamos aqui é porque temos força e capacidade para passar por isso da melhor maneira possível. Assim, com a tua permissão, damos por iniciada essa reunião desse momento, agradecendo pela chance de estarmos juntos e pedindo que em cada coração e em cada lar sua luz se faça presente, assim como seu amor. Esteja conosco, Senhor, como sempre está, que assim seja. Olá, irmãos. Hoje foi-nos pedido para falarmos da passagem de Mateus, no capítulo 18, versículo 20, que diz o seguinte: onde quer que se encontre duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Então, isso está também na coletânea de preces espíritas, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que nós podemos pensar sobre isso? Aquela época que Jesus esteve conosco, né, na Terra, ele dizia que a gente poderia orar, que não precisava de um lugar de pedra, um local circunscrito para que a gente orasse e falasse com Deus. Que nós poderíamos nos comunicar com Deus através da nossa comunhão de pensamentos. No Livro dos Espíritos, a gente vê que a prece agrada a Deus? Kardec pergunta. Sim, agrada a Deus quando ela é feita com fé, fervor e sinceridade. Agrada a Deus, a gente não precisa de falar palavras bonitas, decoradas, discurso, porque o que agrada a Deus é aquele sentimento que vem dentro do nosso coração. Ele vê se a gente está fazendo a prece com fé, fervor e sinceridade. Isso que é importante para a prece. E a gente pode louvar a Deus quando a gente vê a natureza, vê a lua bonita, vê o mar, vê as flores, né? Que a gente vê, por mais que a gente plante uma flor, nós não criamos a semente. De onde veio essa semente, né? Então, pela obra se conhece o autor. Então, por aquela obra, aquela flor, a gente, quando acha ela bonita e cheia de matizes, né? Aquela plantinha 11 horas, se você for ver, ela tem vários matizes. E a gente pensa, nossa, quem criou? De onde veio isso? Qual é o artista, né? Então, a gente está louvando a Deus quando a gente agradece e vê essa natureza, esse mundo, essa terra em que Deus permitiu que nós aqui reencarnássemos. Nós podemos pedir, Rosário, mas diz que Deus sabe o que a gente precisa, que a gente não precisa pedir.
Realmente, Deus sabe o que a gente precisa. Mas se a gente ficar sentada esperando que Deus faça alguma coisa pela gente e não agirmos e não pedirmos aquilo que a gente está precisando de fé, coragem, disposição, bom ânimo, esperança, em especial nesse momento em que nós estamos vivendo, a gente vai se ligar a Ele através desse pedido. E quando a gente consegue alguma coisa, a gente agradece, que a gente deveria, porque do mesmo jeito que a gente pede, a gente agradece, né? Quando a gente vai entrar no elevador, tá cheio, a gente fala, com licença, obrigado. Por que a gente não vai agradecer a Deus? Então, nessa passagem, está no título Reuniões Espíritas, o subtítulo do capítulo 28, que é a coletânea de prece, que também está no capítulo Buscar e Achareis, o capítulo 27, anterior a esse. Mas a gente sabe que o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1864. E na Revista Espírita, de 1864, de dezembro, Kardec, ele escreve um artigo intitulado Comunhão de Pensamentos. Ou seja, que é a prece. Quando você faz a prece, você emite um pensamento através da vontade. E nessa comunhão de pensamentos, o que Kardec queria? Ele queria homenagear aquelas pessoas que tinham feito parte da Sociedade Espírita de Paris e que já haviam adentrado o mundo espiritual. Como era assim a homenagem no dia 2 de novembro, que a gente sabe que é o dia intitulado para homenagear os mortos, né, os desencarnados, aí Kardec quis mostrar a importância da prece para todos. Porque também essa prece, quando ele diz, quando 2 ou 3 ou mais estiverem orando o meu nome, aí eu estarei. Por que ela está nesse capítulo? Reuniões espíritas. O que nós estamos fazendo aqui hoje? É uma reunião. É uma reunião da GEFA, né? É uma palestra que é colocada todas as semanas para que a gente possa comungar os nossos pensamentos. O que é essa comunhão de pensamentos? É a unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Então, todos nós que aqui nos encontramos reunidos nesse horário, de acordo com a programação do GEFA, nós estamos com a comunhão de pensamento, com a vontade de estarmos em sintonia com os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita e de receber, né? A gente emite esse pensamento, essa vontade de estar em comunhão, sabendo que os benfeitores da casa estão todos apostos nesse momento para nos inspirar, nos ajudar, tanto aqueles que explanamos, quanto aqueles que estamos ouvindo, porque quem está explanando é o primeiro também a escutar. E aí, na hora que a gente está escutando, nós estamos absorvendo os ensinamentos. E por que da gente fazer uma prece antes das reuniões? E por que da gente fazer uma prece após as reuniões? Exatamente o que Kardec vai discorrer assim. Ele pergunta assim, por que a gente se reúne? Então, a gente já falou que a gente se reúne porque nós temos o mesmo objetivo, a mesma intenção, o mesmo desejo de buscar conhecimento e de, se o Espiritismo existe para que a gente possa progredir e se melhorar, através do conhecimento de Jesus, à luz da doutrina espírita, nós vamos assimilar esses conhecimentos, introjetar e tentar fazer com que a gente aplique esses conhecimentos. Então, nós nos reunimos para que a gente possa relembrar, poxa, mas desde Jesus e antes Jesus, Deus já enviou os seus profetas, os seus emissários, e por que eles continuam a nos enviar?
Isso é uma questão do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem: porque a gente precisa de ser relembrado. E por que nós precisamos de ser relembrado desses ensinamentos? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, espíritos que estamos progredindo, ainda às vezes um pouco rebeldes, às vezes nós também já erramos em outras épocas e pela misericórdia divina reencarnamos para que a gente possa acertar, crescer, evoluir e melhorar, não é? Então, nós nos reunimos por isso. Aí ele pergunta: por que nos desviarmos de nossas ocupações? Poxa, a gente tem 24 horas no dia. As nossas reuniões não são longas, uma vezinha por semana. A gente não pode arrumar aquele horário para que a gente possa estar reunidos com os amigos que comungam da mesma ideia, do mesmo pensamento, porque em vários pensamentos a força fica maior. E a gente acaba irradiando, né, essa satisfação, essa felicidade, compactuando com os nossos amigos. Não podemos fazer em particular o que cada um de nós propõe a fazer em comum? Sim, podemos orar sozinho. Jesus fala: entra no quarto, se é secreto, esse quarto também não é físico. Entre para dentro de você, ore com todo fervor, fé e sinceridade e converse com o Pai. Converse com o nosso irmão mais velho, que é Jesus. Converse com o nosso anjo da guarda, que veio avalizou nossa encarnação e está aqui para nos ajudar, nos dar força, coragem e perseverança. Não fazemos individualmente pelos nossos? Fazemos. Fazemos a prece a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, pedimos pelos nossos amores, encarnados e desencarnados, pelos nossos amigos. Então, a gente faz isso também. Aí ele fala assim: não podemos fazer todos os dias e a cada hora? Podemos. Não existe hora para orar, não existe dia certo. O Evangelho do Culto no Lar é bom que seja feito uma vez por semana, num horário pré-determinado, no mesmo dia da semana, para que possa proteger e fluidificar as paredes do nosso lar, bem como a gente pede pelos nossos vizinhos, pela nossa casa espírita, pelo planeta, por tudo que a gente queira, uma vez por semana. E então ele pergunta: qual então a utilidade de assim nos reunirmos num dia determinado? Qual a utilidade da gente se reunir nesse dia? Aí ele disse que a benevolência é a primeira resposta a essas diversas questões. O que é benevolência? Benevolência vem de bene mais volere, que quer dizer bem mais vontade, vontade de fazer o bem. Então, quando nós nos reunimos, além da gente poder assimilar essas mensagens que nos são enviadas, através dos estudos da doutrina, através dos ensinamentos do Cristo, porque geralmente essas reuniões são do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Das leis morais, porque essas leis morais é o que a gente mais precisa, porque elas dependem da gente, porque elas estão na nossa consciência. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, diz Jesus. Essa é a regra básica. Ou seja, a caridade, o amor em ação é o mote principal que Jesus quer da gente. Que a gente seja caridoso. Mas para a gente ser caridoso, né? Como está na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Isso nós temos que fazer conosco mesmo. Mas como Kardec diz, a benevolência, que é a vontade de fazer o bem, daí ele pega e amar essa vontade de fazer o bem, da gente orar por todos.
a gente ter essa comunhão de pensamentos de todos nós que aqui estamos, para que a gente emita, irradie esse pedido para os bons espíritos, para Deus, que os bons espíritos não fazem nada que Deus não permita, para que a gente possa orar pela humanidade, principalmente nesse momento difícil em que nós estamos vivendo. Quando a gente pensa que a pandemia estava acabando, começa agora a ter mutação de vírus, e só Deus sabe quando irá acabar, né? Nós sabemos que exatamente pelo nosso planeta ser habitado por seres imperfeitos como somos, que ainda carregamos sentimentos negativos, sentimentos inferiores, e que estamos na luta para adquirir as virtudes, né? E para vencer essas inclinações más que ainda vivem dentro da gente, nosso pensamento também é como um macaco louco, né? Que hora a gente está assim, coitado, nossa, tanta gente, como os hospitais estão cheios, e tem hora que a gente está assim, tô cansado, por que esse negócio de lockdown, por que essa coisa toda? Nós somos ainda assim, porque a gente ainda, o amor ainda não sobrepuja dentro da gente. Nós temos momentos de amor e temos momentos, às vezes, que a gente dá uma caidinha e fica meio bravo, um pouco revoltado, discordando de algumas coisas. Aí a gente pega e sintoniza com umas notícias que não são boas, entra na faixa e quando vê, a gente está pensando ruim. Aí que vem a comunhão de pensamentos, que Kardec diz que para nós espíritas, ele pergunta assim, comunhão de pensamentos, compreendemos bem todo o alcance dessa palavra? Comunhão de pensamentos, todos estarem sintonizados no mesmo ideal, no mesmo desejo? Aí ele disse que comunhão de pensamento quer dizer esse pensamento comum, essa unidade de intenção, né? Esse desejo, essa aspiração. E a gente sabe que o pensamento é um atributo do espírito. E nós sabemos também que somos rodeados pelo fluido cósmico universal. Então, encarnados e desencarnados, pululamos, habitamos esse fluido cósmico universal. E aí, a vontade, nós temos o pensamento, e a vontade é o meio que leva esse pensamento. Ele trabalha através do fluido cósmico universal. Eu estou com o pensamento. Queremos orar por todas as pessoas que estão nos hospitais e aquelas que não estão conseguindo leitos. Então a gente ora. Aí essa vontade é uma força motriz que ela leva o nosso pensamento, não importa se para o mesmo planeta, para outros planetas, para o universo. Como o ar leva o som. Só que o ar leva um som e ele é circunscrito a um determinado espaço. Ele tem um espaço que ele não ultrapassa o som. Ele passa, se um vizinho seu coloca uma música alta, você escuta, talvez o prédio do lado escuta, mas já o que está lá na esquina não escuta. Só se ele puser 10 caixas de som. Mas o nosso pensamento, ele atinge esferas, o universo, encarnados e desencarnados. E nós nos comunicamos através desse pensamento, pelo pensamento. A vontade dirige o nosso pensamento. E essa vontade não é um atributo, ela atua, quer dizer, a vontade, ela é essa força motriz. E é quando a gente está numa assembleia, numa reunião, como nós estamos, nós irradiamos diversos pensamentos. Nós estamos aqui, vamos orar por todas as pessoas que desencarnaram com o Covid. Aí nós mentalizamos isso. Com certeza, todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa que já desencarnou pelo Covid. E mesmo que a gente não seja por essa pessoa, que Kardec diz o seguinte: quando a gente está reunido e nós estamos direcionando o nosso pensamento, a nossa vontade para ajudar
como aqui no caso ele relatou que eram para os desencarnados que haviam frequentado a Sociedade Espírita de Paris, todos imbuídos nesse pensamento, isso aí vai gerar que vai ser uma força maior, vários pensamentos dirigidos com o mesmo objetivo, e nós vamos atrair diversos espíritos que vão nos ajudar. E essa nossa irradiação, desse nosso fluido, essa nossa missão, vai ser carreada e os benfeitores vão distribuir conforme a necessidade. Só que muitas das vezes a gente está numa reunião espírita e a gente está pensando no nosso programa que a gente vai assistir depois, na compra que eu tenho que fazer encomenda no supermercado, ou que vai passar tal fulano, está doente, ou em ciclano. Nós não estamos sintonizados naquilo. Aí a gente vai ser um espírito igual no passe. Quando no passe você não está com vontade de receber o passe, ele é rechaçado. É como se tivesse uma placa aqui e vem os fluidos e vai embora. Pipoca e vai embora. Então, se nós estamos pensando na morte da bezerra ou em outra coisa parecida, nós não estamos nessa corrente fluídica, nessa comunhão de pensamentos. Daí a necessidade de quando a gente for para uma reunião, a gente tomar vários cuidados. Agora nós estamos online, né? Não é ao vivo. Então, a gente assiste a palestra, claro que tem o horário que ela vai ser passada pela casa, mas às vezes naquele horário a gente não pode por um motivo ou outro, e depois a gente aperta um link e assiste a palestra. Nós estamos com vontade de comungar com aquele pensamento. Mas quando a gente está na reunião espírita, como Kardec disse, presencial, a gente tem que ter uns cuidados. No livro Conduta Espírita, no capítulo 11, André Luiz, ele chama no templo, ou seja, na nossa casa espírita, né? Ele fala para a gente entrar pontualmente no templo espírita. Poxa, a gente quando marca uma consulta para ir ao médico, a gente tem que chegar antes, e a gente chega antes, e a gente está pagando. Que seja plano de saúde, mas você paga o plano de saúde. Você vai esperar. E às vezes a gente espera, porque a gente tem que estar naquele horário marcado para a consulta. Por que a gente não tem essa mesma disciplina, muitas das vezes, na nossa casa espírita? Os espíritos chegam na hora certa para as reuniões. E eles também vão embora se na hora certa. A gente não pode ficar alongando muito. Existe um espaço de tempo que nós, da casa espírita, programamos para aquelas reuniões. Eles são altamente disciplinados, igual no nosso culto no lar. Se a gente marca 14h, não vai começar 14h05, a gente vai deixar os espíritos esperando? Não, eles têm muito trabalho para fazer. A gente pode chegar às 1:55? Pode. Começar, de repente, ler uma página, tentar acalmar os corações, os pensamentos, para que a gente possa usufruir e absorver tanto o ensinamento quanto os fluidos, porque os benfeitores estão ali. Então, veja a importância de quando a gente vai para uma reunião, a gente está mergulhado naquela reunião. A gente está com o propósito de absorver aquilo, porque a gente sabe que nada é por acaso. Quantas vezes nós chegamos na casa espírita e falamos assim, gente, essa palestra foi feita para mim. E os benfeitores fazem isso sim. Às vezes aquela pessoa, uma pessoa, está tão precisada e com vontade de receber, né? Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abster-vos-á. Quando a gente pede, a gente recebe. Quando a gente está com vontade de procurar algo, a gente quer, a gente absorve. Os espíritos não vão mudar o nosso destino. Eles não vão mudar as nossas provas, eles não vão tirar as nossas expiações, mas eles vão nos dar
uma força, uma coragem, uma confiança, aumentar a nossa vontade de superar esses momentos difíceis. E hoje, mais do que tudo, nesses momentos, a prece é o companheiro imprescindível na nossa vida. Quando a gente ora, nós temos pelo perispírito a propriedade da irradiação, da absorção. Então, nós irradiamos o nosso pensamento. Só que a base do nosso pensamento tem uma coisa chamada sentimento. Tem uma página no livro Instruções Psicofônicas chamada Sentimentos, que o Espírito relata que antes da gente pensar, a gente tem um sentimento, tá? Vou orar pelo fulano. Ah, não, mas fulano era tão ruim, ele fez isso, ele fez aquilo. A gente já vai orar com o sentimento de que ele era ruim. Que oração é essa? Se nós já estamos com o coração imbuído de mágoas, ou de calúnias, ou de alguma coisa que a gente não é bom sentimento. Então, Kardec fala nisso aqui, que a comunhão de pensamento, ela traz uma sorte de efeito físico que reage sobre o moral. Então, a gente irradia essa vontade, né? A gente irradia esse pensamento através da vontade, leva o fluido cósmico universal, leva para Deus, que tem seus trabalhadores, né? Então, vamos orar os benfeitores do GEFO, queremos ajudar, orar por todos aqueles que estão desencarnando nesse momento. Então, nós estamos lá, com essa vontade, todos nós orando pelas pessoas que estão desencarnando. Isso dá um efeito físico, porque você sente sair de dentro de você aquela vontade. E aí depois você sente uma paz, uma tranquilidade, você absorve aqueles fluidos dos benfeitores. Que é claro que antes de um sentimento sair da gente para ir para o outro, ele já nos encharcou. Então nós já fomos encharcados com aquele sentimento de amor, de caridade, de fraternidade para com os nossos irmãos sofredores no momento do Covid. Então a gente percebe como nós somos importantes. Kardec fala que a gente experimenta um sentimento de satisfação numa reunião simpática. Ou seja, essa reunião simpática é essa reunião que nós temos essa comunhão de pensamentos e que temos um objetivo de ajudar o próximo. Benevolência, segundo Kardec, diz que é a resposta para tudo. Vontade de fazer o bem. Então, nós temos vontade de fazer o bem. Só que para fazer o bem para o próximo, primeiro nós temos que fazer o bem para nós. Então, todos esses ensinamentos da doutrina espírita são importantíssimos, primeiro para a gente. Às vezes a gente tem mania de dizer, né, numa palestra, pô, fulano que tinha que assistir essa palestra, ciclano que tinha que ler essa página, mas, no entanto, elas são para a gente. Porque se o espiritismo, o objetivo dele é fazer com que a gente evolua, que a gente cresça, cada um vai ter que dar conta da sua administração. Nós viemos com determinada missão, nós viemos com o objetivo de aparar as arestas do passado e construir um futuro melhor. E o nosso futuro vai ser conforme o que nós fizermos hoje. Então, o hoje é muito importante na nossa vida, é essencial. E Kardec diz que a comunhão de pensamento produz um efeito físico que reage sobre o moral. Então, quando a gente ora e está com um objetivo bom, e está na sintonia dos bons espíritos, e eles estão aqui ao nosso lado, e a gente está em comunhão com Deus, que é o nosso Pai Criador, a gente sente um prazer, uma coisa boa. Isso reflete para a gente no nosso físico, que a gente relaxa, fica tranquilo, e a gente também fica mais receptivo à ajuda do nosso anjo de guarda para nos lembrar das leis de Deus que estão na nossa consciência.
Existe o bem e o mal. O bem, a gente sabe o que é, se ela está na nossa consciência, é onde traz a nossa felicidade. A nossa infelicidade é gerada pelas nossas atitudes que não são boas e que a gente, no fundo, sabe que não é bom, mas a gente gosta. E é tão interessante, né, que na questão 909 do Livro dos Espíritos, que é a questão que eu mais amo, os Espíritos dizem que quão poucos de vós têm vontade. É vontade, a gente tem pouca vontade, ela é pequena, para fazer o bem. Porque na hora que a gente tem os nossos vícios, as nossas mazelas, nossa vontade fica enorme e a gente faz. Então, por quê? Porque nós temos esse resquício já vindo de longas datas, desses vícios que nós trazemos físicos e morais, e que a gente já age instintivamente, já virou até instinto, porque a gente gosta e é prazeroso, é mais físico, material, e até mesmo aqueles morais, que são de falar mal dos outros, de ter inveja, isso tudo, ainda está dentro da gente, porque as nossas virtudes estão pequenininhas. Mas, quando Kardec disse que o verdadeiro espírito é aquele que se transforma moralmente, luta para se melhorar, né? A sua transformação moral, é porque essa vontade ainda está pequena e a gente tem que fazê-la ficar grande, forte, para que a gente vença nós mesmos. E aí a gente, começando a se amar, se respeitar, a gente vai respeitar e amar o outro. Então, se eu respeito a minha casa espírita, se eu respeito a reunião que eu vou, se eu respeito aquele momento em que eu estou tentando comungar os nossos pensamentos em favor de nós mesmos e do próximo. Se eu não me respeitar, se eu não for disciplinada comigo, se eu não me disciplinar para naquele momento eu estar tentando lembrar dos ensinamentos do Cristo, aí como é que eu vou poder emitir esses fluidos bons para os outros? Eu vou atrapalhar a reunião. Então é bom que a gente tente controlar esse pensamento, né? E aí Kardec ainda continua dizendo que a vontade é uma força ativa e que ela é multiplicada pelo número de vontades idênticas. Então, se somos 50 pessoas na casa espírita, no salão, ou se são 50 pessoas olhando com o objetivo de ajudar o próximo, são 50 vontades e fica mais forte. Então, ele disse que ela é multiplicada pelo número de braços, entre aspas, né? De acordo com cada um de nós, 50 vontades, Jesus disse, onde 2 ou mais estiver orando, aí eu estarei, para ajudar o próximo, porque a gente pode orar sozinho por nós. Então, se tivermos 50 pessoas com o mesmo ideal, a vontade de fazer o bem, a beneficência, com o mesmo objetivo, estivermos sintonizando naquela faixa, já vão ser muitas vontades que vão ajudar. Basta a gente lembrar no livro Nosso Lar, André Luiz, o Espírito André Luiz nos fala, que teve uma época que estava tendo a guerra aqui no planeta, e que isso estava afetando o nosso lar, né? Essa irradiação, essa baixa densidade estava afetando a colônia Nosso Lar. E que todos os dias, às 18 horas, no Nosso Lar, eles reuniam para orar pela colônia e pelo planeta. Veja a importância da prece, da oração em conjunto, né? Aí a gente repara como isso é importante. E que todos nós, quando estamos imbuídos disso, nós estamos atraindo pelo pensamento os espíritos protetores, e vai ser bem para nós e vai ser bem para eles. Porque se a gente sabe que a vontade de fazer o bem nos ajuda a crescer e melhorar, esses benfeitores também, eles ainda não são espíritos puros, eles também estão na linha de progresso. E faz bem para eles também, porque eles também são trabalhadores do Cristo. E se o trabalho é um bem para nós, é um bem para eles. Então, nós estamos trocando esse bem
tanto nosso para eles, quanto deles para nós. Porque nada, tudo é encadeado na natureza, né? Do átomo ao arcanjo, que um dia foi átomo, tudo é encadeado. E aí a gente está sempre trocando. Todos nós estamos trocando isso. Então, pela comunhão de pensamento, ele diz, os homens se assistem a si ao mesmo tempo e assistem os espíritos que também são assistidos por nós. Essa troca fluídica. Quando a gente tem um bom sentimento, a gente pensa no fulano. Ai, tô com saudade de fulano, eu gosto tanto dele. A gente emite esse sentimento, esse pensamento, através da nossa vontade. Aí o fulano às vezes fala assim, nossa, mas que sensação boa, tô lembrando de ciclano. Veja, gente, nossa irradiação pelo pensamento, tudo isso que Kardec nos trouxe, explicando isso tudo através de exemplos, porque ele falava sempre que ele partia do conhecido para explicar o desconhecido. Isso tudo é uma bênção na nossa vida, mas também é uma responsabilidade, porque quanto mais sabemos, mais temos responsabilidade sobre os nossos atos. Aquele que não tem conhecimento de nada disso e erra, ele tem menos responsabilidade do que a gente, que já é conhecedor dessas leis todas, né? Então, Kardec diz que quando Jesus disse, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, aí estarei entre elas, reunidos em meu nome, diz ele, com um pensamento comum, mas não pode estar reunido em seu nome aquele que não assimilar os princípios da doutrina de Jesus. E qual que é o princípio fundamental da doutrina de Jesus? A caridade em pensamentos, palavras e obras. Então, eu quero agradecer vocês, deixar como leitura para vocês o item 15, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis, que eu vou até pedir licença só para ler um pedacinho. Ele fala assim no item 15, ó, o poder da prece está no pensamento, não depende, como a gente disse, de palavra, de lugar, nem de momento. Pode, portanto, orar por toda parte, a sós ou em comum, como a gente falou. Aí ele fala, a prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. É como se muitos clamassem juntos em uníssono. É como uma orquestra, que cada um de nós toca um instrumento. E é para que a melodia saia bonita, saia suave e traga um refrigério para nossas vidas. Então, nós somos peças dessa orquestra, somos pessoas dessa orquestra. Cada um de nós é um instrumento. Precisamos afinar o nosso instrumento. E esse instrumento vai ser afinado com o sentimento que a gente traz no nosso coração, um sentimento de amor, um sentimento de benevolência, um sentimento de ajudar o próximo, de vontade de fazer o bem. E para encerrar, eu vou ler uma poesia do livro A Vida Conta, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Maria Dolores, o capítulo 21, intitulado Na Grande Escola, ou seja, a Terra é uma grande escola para nós, né? Somos alunos, Emmanuel já diz isso, que estamos aqui para aprender, para fazer de novo alguns cursos que já fizemos e aos quais não conseguimos passar na prova, passamos pela prova, mas muitas vezes não tivemos êxito, não obtivemos nota adequada, né? E aí, Deus, pela sua misericórdia, nos concede voltar a esse planeta que Ele nos deu de tudo, de beleza natural, para que a gente aqui progredisse. E aí,
A Maria Dolores faz um lindo poema falado na grande escola, que no nosso caso é a Terra. Por vezes, alma querida, recolhes-te ao desalento, como quem traz fogo lento no imo do coração. Não te detenhas, no entanto, trabalha, medita e escuta. Não há vitória sem luta nas sendas de elevação. Na grande escola da vida, de quanto anoto e conheço, toda alegria tem preço, seja na terra ou no além. Ama e crê, serve e perdoa. A dor que te desafia é bênção de cada dia, degrau de ascensão ao bem. Não te lastimes, trabalha, fita o próprio mundo em torno. O trigo morre no forno para ser pão a servir. A argila desaparece sob tensão desumana, fazendo-se porcelana, enriquecendo o porvir. Assim também, tempo afora, ajuda, apoia, esclarece, acende a chama da prece e segue à frente, alma irmã. Por mais triste seja a noite que te envolve a caminhada, nas luzes da madrugada, o dia volta amanhã. Muita paz a todos e obrigada.